As dúvidas dos piedosos, parte 1. E eles dizem: como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse e falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Salmo 73, versículos de 11 a 17. Continuando o Salmo 73, após a crise inicial, onde o salmista Asaf sente inveja da prosperidade dos ímpios, ele os observa e se admira do comportamento deles. E eles dizem: como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Como assim? Eles fazem tudo de errado, não têm qualquer temor a Deus e até zombam de Deus e no final ainda prosperam? Tem algo errado. E onde o salmista acha que está o erro? Nele mesmo. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Ele olha para si e vê sua vida difícil. Parece que por mais que se esforce, não chega a lugar algum. Você conhece alguém assim? Já ouviu ou já falou essas palavras? Pois Asaf o disse. Foi uma tremenda crise. Antes de prosseguir, tenho que perguntar: quem foi Asaf? Asaf foi um levita, descendente da tribo de Levi, que servia diante da Arca da Aliança. Ele foi constituído líder dos levitas por Davi. Sua capacidade tocando seu instrumento de música, que era o símbolo, era notória. Pois ao ser colocado como líder, podemos perceber que tinha um grande talento e dom ao entoar e salmodiar a Deus. Então, Asaf era o líder do ministério de louvor daqueles dias. Era o responsável pela liturgia dos cultos que aconteciam no templo. Em outras palavras, não era pouca coisa, mas mesmo assim ele entrou numa tremenda crise. Fiz questão de citar isso porque muitas vezes nós cobramos demais de nós mesmos ou daqueles que são os líderes da igreja. Exigimos de nós e de nossos líderes que nunca fraquejem e isso é um peso demasiadamente grande. Voltando ao texto, em sua frustração, Asaf viu a vida dos ímpios como uma vida boa. Eles estão sempre imperturbáveis e eles sempre alcançaram riquezas. Eles são recompensados por sua iniquidade por um Deus que parece ignorar a maneira como os ímpios vivem. Diante desse quadro, ele diz: verdadeiramente em vão eu limpei meu coração. A frustração continuou a crescer em Asaf. Ele sentia que era em vão para ele permanecer puro de coração, vão para ele ter lavado as mãos diante de Deus, vão para ele ser inocente. Ele questiona o valor da santidade quando seu pagamento é dado na moeda da aflição. Asaf sentia que a sua vida era mais difícil do que a vida dos ímpios. Enquanto o ímpio desfrutava de toda a sua riqueza, descanso e orgulho, Asaf teve que suportar ser açoitado e punido e teve que suportar isso o dia todo e todas as manhãs. Ser espancado é ruim, mas alguém pode atribuir uma surra a alguma causa anônima e natural. Ser punido é ainda pior, porque implica que o próprio Deus estava afligindo Asaf com dificuldades. Nesta perspectiva, Asaf conclui que Deus é mole com os ímpios e duro com ele. Alguém poderia dizer que Asaf estava exagerando. A vida do ímpio não era tão boa quanto ele a observava, nem sua vida era tão ruim quanto parecia ser. Mas não se pode negar ou contradizer o sentimento que levou Asaf a realizar esse salmo e ainda podemos nos identificar fortemente com esse sentimento, não é mesmo? Você alguma vez passou por isso? Por estes questionamentos? O assunto é vasto e muito mais gostaria de falar, mas não me atrevo a ir além. Vamos parar hoje por aqui e continuamos amanhã. Acredito que todos nós já vivenciamos muitas vezes essas crises e podemos entender perfeitamente o que está acontecendo com Asaf, não é mesmo? Meu irmão e minha irmã,
Que o próprio Espírito Santo de Deus ministre em cada coração a forma certa de entendermos a palavra e a vontade de Deus para nós e nos ajude a vencer as crises que sempre fazem questão de querer nos derrubar. Vamos vencer cada uma delas com confiança na palavra de Deus. Amém? Tenha um dia abençoado e até a próxima. Pastor Devanir Caetano da Silva.